quero trazer mais essa reflexão, né, sobre o que é mais importante, então, para o que um líder deve entender logo de cara, que vai fazer toda a diferença para ele liderar bem. E uma outra questão que eu tenho aqui para te perguntar é se você, olhando a GTF hoje, no tamanho que ela tá, no tanto de pessoas que você lidera, direta e indiretamente, qual é o maior desafio que você enxerga hoje, tanto na GTF como nas grandes empresas que você observa aí? Qual que é o maior desafio que faz com que as empresas sentem dificuldade de crescer exponencialmente e ainda assim construir um legado, deixar um legado para que esse negócio possa tanto crescer como também se perpetuar pelas gerações? Toda empresa precisa dar resultado, né? Então, eu entendo que ser uma empresa rentável, uma empresa com um bom produto, uma empresa com um canal de diversificação e distribuição completo, né, e bem feito, eu acho que é muito importante no nosso segmento específico ter os indicadores operacionais, o que depende, que a gente fala da porteira para dentro, ser bem feito, né, é o grande diferencial do nosso negócio, né? Mas Brasil e mundo, a maior dificuldade hoje de todo mundo é mão de obra, são pessoas, né? Nós, com uma indústria de manufatura realmente, né, conseguir ter time, engajar para poder cobrar meta, para poder entregar essa meta, reconhecer o colaborador por isso. Então, o mais difícil para todo mundo, com certeza, são pessoas. É óbvio que a empresa ela precisa ser perene, ela precisa pensar no futuro, mas a empresa é construída por pessoas, né? Então, a empresa é um organismo vivo, ter as pessoas motivadas ali, engajadas, querendo trabalhar, ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum, né? Então, é um contrato realmente mútuo de quem está contratando com quem está sendo contratado. Então, você conseguir fazer com que essas pessoas queiram estar na empresa, se sintam parte daquilo, né? Parte da família nossa que nós falamos, né? Porque é uma empresa familiar e queiram continuar trabalhando lá, isso é um desafio muito grande, né? Sim. Nós temos uma rotatividade como a rotatividade Brasil aí até um pouco abaixo. Nossa rotatividade tá, nosso turnover aí tá em torno de 2,5% a 3%, né? O Brasil fala-se em 5, 6%. Então, mesmo com uma indústria com seus desafios, falando de chão de fábrica, a gente ainda consegue reter. Né? Nós temos inúmeras pessoas de 10, 15, 20, 30, 35, 40 anos de companhia. Né? Nós somos uma empresa que incentivamos muito a trazer os filhos para trabalhar, porque a gente acredita que, nós acreditamos que você só vai trazer alguém da sua família para um lugar que você goste. A gente até brinca que. Brinca não, né? Fala todos os dias que a GTF que nós queremos depende de nós todos. Né? Depende de quem está ali para construir. Então, o principal desafio nosso é mão de obra. Fora todo o cenário macroeconômico, cenário de Brasil, né? Fora as particularidades do nosso segmento. Esse ano, óbvio, nós não somos só uma empresa de frango, de proteína de frango. Nós temos os outros paralelos da companhia, mas 90% hoje do nosso negócio, do nosso core business, é o frango. Passamos por uma gripe aviária, né? O Brasil passou, nós, graças a Deus, não em nenhuma das nossas unidades, mas quando uma empresa passa por isso, o mercado todo por um tempo se blinda quanto ao Brasil. Agora nós estamos numa situação totalmente diferente, mas desde as dificuldades são desde situações da natureza, né, Sim. até situações globais mais adversas. Se nós fôssemos então resumir aqui, você diria que pessoas. Com certeza no topo
dos desafios aí, pessoas. Ou seja, aqui tem uma coisa boa e uma coisa ruim, então, né? Isso aí. Por quê? Porque é sinal que tem demanda, tem procura, a GTF tá contratando. Tá, devemos ter mais de 200 vagas abertas. Ou seja, quem está nos assistindo aqui agora, quem vai assistir depois, Quiser, só enviar o currículo. Pode mandar um direct. Tá precisando de gente boa. Pode mandar um direct pra mim, pro Rafa aqui, que a gente compartilha lá com o RH. Ou seja, mais de 200 vagas. Mais de 200 vagas abertas. Basicamente, 80% dessas vagas, todas entre Maringá e aos redores aqui, 40, 50 quilômetros, né? Nós temos inúmeros jovens aprendizes, né? A gente está procurando preparar aí para alçar novos voos dentro da companhia, né? Então tem muita oportunidade. Olha só. E aí entra, eu ia falar no final isso, mas eu já vou puxar esse ponto aqui. Quando eu compartilhei uma das coisas que o Rafa me falou logo na nossa primeira reunião, na nossa primeira conversa lá em novembro de 2018. E aí uma das coisas que eu te perguntei, não sei se você vai lembrar, mas foi esse ponto. Foi sobre pessoas. Que você falou, assim, qual que é o maior poder, o maior recurso que uma empresa tem que faz com que ela consiga prosperar de uma maneira onde todos saem ganhando, né? É pessoas. E o que precisa para isso? O desenvolvimento de pessoas. Porque onde tá o problema, tá a solução. Né? E aí, naquela ocasião, a gente conversando, né? O quão é importante um líder ou qualquer membro, né, da organização, da empresa, ter essa consciência da importância de se desenvolver, de crescer, de evoluir. E o quanto as empresas que têm essa visão, que é como o caso da GTF, faz com que as pessoas queiram ficar e fiquem por muito tempo. Né? Porque eu imagino, pelo que eu já soube, tem pessoas que estão ali há quantos anos? Tem pessoas de 40 anos, 30, 35, 15, 10. Tem pessoas com 28 anos que o único emprego foi lá. Tem pessoas com 40 anos de idade que o único emprego foi ali, né? Então, tem muita história. Tem muita história. A gente busca, desde quando... Acho que um dos principais pontos de quando nós fizemos a sucessão, né, foi preservar os valores dos fundadores, e todos os gerentes, diretores que hoje estão na companhia, a gente busca resgatar isso, né? Busca resgatar o que a gente espera, a forma nossa de gestão como tem que ser. Nós que somos os líderes ali, temos que realmente estar procurando servir o colaborador, né? Servir quem está na ponta, servir quem está no chão de fábrica, em unidades mais distantes, né? Onde tudo é mais difícil. Né? Nós que estamos às vezes no escritório bonito, temos que se colocar à disposição dessas pessoas, né? E a gente tenta sempre disseminar muito essa cultura. Óbvio que tem muitas oportunidades, óbvio que tem coisas que dá pra gente melhorar na empresa, a gente tá olhando isso em todos os momentos, desde o transporte pro colaborador, desde uma alimentação melhor pro colaborador, desde um banheiro, uma área de descanso melhor para esse colaborador. Então, nós dormimos e acordamos todos os dias pensando em pessoas, pensando em equipe, porque se hoje nós temos 10 mil, nós tínhamos lá atrás 100, foi para 300, foi para 700, para 1.000 pessoas, hoje é 10 mil, esperamos que seja, né, 20 mil, 30 mil nos próximos anos, né? Nós queremos trazer mais gente para o nosso time, né? Porque com mais gente, com mais pessoas, a empresa mostra que ela vai seguir crescendo, vai seguir prosperando, vai seguir mudando a vida de todos. E o mais incrível disso é ver realmente como você trouxe, né? A pessoa que tá ali, ela gosta tanto do ambiente, do que ela faz, e ela vai crescendo e se desenvolvendo, obviamente, por causa desse ecossistema, e aí os próprios membros da família também são influenciados, né, a trabalharem ali. Isso é muito bonito, porque realmente constrói o legado, né, também
Em relação às famílias que fazem parte da GTF, né? Nós mais gostamos é quando vem um colaborador e fala, meu filho já tá aqui, o filho dele feliz que foi admitido, que tá trabalhando conosco, então é algo que realmente nós vivemos e incentivamos muito isso, né? Temos unidades nossas que tem o pai e 3 filhos trabalhando, né, junto. Tem casos que a própria pessoa conheceu a esposa dentro da empresa, teve filhos e os filhos hoje também trabalham dentro da companhia conosco. Então, isso é um prazer enorme para nós e nós incentivamos muito isso, nós gostamos disso, né? Sim. E eu tive a oportunidade de conhecer vários gerentes da GTF e até de trabalhar e mentorá-los. E uma coisa muito bonita que eu sempre ouvi deles e das pessoas que eu tive contato foi o quanto a empresa olha para esse aspecto, né, do desenvolvimento das pessoas, de um olhar mais sensível, que vai muito além só do trabalho, né? Muito pelo contrário, que é promover esse crescimento. E eu me lembro, agora me veio uma memória que isso me gera uma grande admiração mesmo, porque quando eu advogava, em 2016, me lembro que eu participei de um momento onde estava bem na época da RJ ali, e eu observava aquilo e falava assim, caramba, como é possível conseguir resolver tudo isso, lidar com todos esses credores e dar conta, e vocês não só conseguiram, como hoje cresceu. Tem uma estatística aí que dá pra gente compartilhar assim, nível de crescimento, de quanto foi aí dos últimos anos? Importante, né? A nossa dificuldade todas as empresas passam. Acho que a diferença é como cada empresa encara isso. Como que lida? Nós tentamos encarar da forma mais transparente, né? Ninguém começou um negócio para depois passar por uma dificuldade ou deixar de pagar alguém, né? Foi um momento que a companhia passou. Nós falamos com muita naturalidade disso. Nós estamos vendo inúmeras empresas brasileiras passando. Foi um momento econômico, foi um momento onde a empresa estava um pouco mais alavancada porque ela vinha crescendo. Então, disso nós tiramos algumas lições, né? Mas para falar de números, em 2018 eu virei presidente da companhia bem na época que os fundadores foram pro conselho, né? Meu pai, meu tio e meu avô, e precisava de um presidente para a companhia na época. 24 anos falar que estava preparado. Hoje nós estamos se preparando ainda, então mas precisava de alguém e nós fizemos uma entrevista com uma empresa de headhunter onde trouxe possíveis executivos do mercado, né? E eu era o único da família que estava ali há algum tempo, né? Eu entrei em 2016, então eu estava ali há uns 7 para 8 anos na companhia. E aí, onde pegou mais foi nos valores. Conhecer os valores da companhia. E aí, eu como presidente, nós estruturamos a cadeira da vice-presidência e outras diretorias. Então, o que 2 dos fundadores faziam virou 5 pessoas, onde somente eu era um membro da família, o restante eram todos executivos de mercado, né? Nesse ano, a empresa tinha faturado 2 bi. Né? Esse ano agora nós vamos chegar em 4,5, né? E o ano que vem a nossa meta é de 5 bi. Mas eu acho que mais do que esse crescimento em faturamento, né, em receita, em resultado, a gente vem gerando bem mais, né, do que na época, mas eu acho que muito mais que isso, eu acho que a maturidade, a governança corporativa que nós colocamos nesses últimos anos, né, a forma de entender, quando nós, lá em 2018, nós tivemos que dar 2, 3, 4 passos para trás, né, para hoje estar podendo dar 1, 2, 3 para frente. Então, nós tivemos que focar um pouco mais dentro do nosso negócio, entender o que não fazia mais sentido para a companhia, ter algumas operações mesmo, né? Nós saímos de basicamente 2 operações de abate, né? Uma no Paraná, uma em Santa Catarina.
nós tínhamos uma indústria de pão de queijo, né, onde nós também saímos dessa operação. Nós tínhamos toda a parte da Lorenz de ketchup, maionese, molhos, conservas, onde a gente parou também, né? Então, o focar no que é importante também é essencial. E aí, de 2018, mesmo em recuperação judicial, fomos pagando os nossos credores, né? E à medida que nós fomos pagando, nós continuamos crescendo, né? Nossa empresa, tudo que ela gera de resultado é reinvestido dentro da própria companhia, né? Os acionistas tiram ali um valor mínimo realmente, né? Para situações particulares, mas 90% do que ela gera de resultado é totalmente reinvestido dentro dela. Então, não tem muita mágica. Por isso, né? Sair de uma alavancagem que nós chegamos lá em 2018 em 8 vezes o resultado, ou seja, o que ela entregava de resultado, ela tinha compromissos para se pagar 8 anos. Uau. Né, para uma empresa sem dívida, como nós estamos hoje, né? Então, que o caixa dela é um caixa líquido, o que ela tem hoje a empresa está numa situação de bancabilidade, uma situação financeira totalmente diferente. Então, esse foi um trabalho que não é o Rafael. É muito importante falar, esse é um trabalho que toda a nossa equipe de diretores e gerentes, hoje nós temos 6 diretores, tirando eu e Vinícius, né? Então, Vinícius, meu primo, vice-presidente da companhia, é quem toca todos os dias ali comigo. Meu pai é presidente do conselho, meu avô é um dos membros do conselho, eu tô como presidente, meu primo como vice-presidente, e 6 diretores, todos de mercado abaixo, e 60 gerentes. Então, hoje com mais de 29 unidades produtivas que a empresa tem, Parque Fabril e etc., nós temos um time bem denso de gerentes e essas pessoas que nos ajudaram fazendo esse trabalho, né, de recolocar a companhia no lugar onde ela nunca devia ter saído, né? Então, falando em crescimento, voltando na sua pergunta, vem crescendo constantemente, mas se for para falar um número, em torno de 14 a 15% ao ano a gente cresce. Nossa, é um número bem... Alguns negócios específicos, como a Lorenz, tem um KGR, tem uma taxa de crescimento de acima de 32%. Eu queria te perguntar... Acima de cada ano, né? Sim. 2 perguntas também que, à medida que você foi falando aqui, fiquei curiosa para te perguntar. Uma das coisas que você acredita que foi muito importante para tornar a companhia ainda mais fortalecida, você citou a parte da governança corporativa, né? Eu acompanhei aí, tive a oportunidade de acompanhar pelo menos mais de 2 anos nesse processo, né, de desenvolvimento dos membros. E eu vejo hoje esse desafio em muitas empresas, né? Porque a empresa é familiar e às vezes existem membros ali que não estão necessariamente, né, preparados para assumir certas lideranças dentro da companhia e também o desafio, né, da comunicação. Se você fosse dar uma dica, um conselho para grandes empresários aí, grandes empresas, você acredita que esse é um processo que todas as empresas devem fazer? Familiar? Uhum. Depende, né? Hoje eu escuto muito que mas o filho não quer saber de nada, mas a forma de pensar do filho é diferente da do pai, né? Eu acho que o processo de sucessão começa por quem está sendo sucedido, né? Meu tio, por uma situação de saúde, acabou não conseguindo fazer essa sucessão pro meu primo, pro Vinícius, mas eu vou falar do meu pai, né? Então, a maturidade com que ele encarou um processo de sucessão foi muito, muito grande, né? A ponto de me dar toda a autonomia. Óbvio, ninguém conquista a confiança do dia para a noite,
É um caminho longo, é um caminho que você precisa se dedicar, é um caminho que você tem que ter disciplina, você precisa querer, né? Então, desde o início, desde quando eu entrei na companhia, desde quando eu era pequeno, meu pai sempre me levava para dentro da empresa e tratava a empresa como algo mágico, como algo bom, como me incentivando, é a forma que eu quero criar minha filha, gostando do negócio, né? Vivendo aquilo ali, sendo parte da família, não como a empresa distancia o pai da Uhum. família, ou então voltando, né? Eu acho que muitos hoje muita culpa fica no filho, mas eu vejo inúmeros pais que não soltam o bastão, não dão autonomia. Isso não precisa ser autonomia do zero a uma presidência da companhia, mas Uhum. não, dá uma área, vê onde o perfil desse filho se identifica, né? Sim. Coloca ele para tocar uma parte do negócio daquilo ali. E óbvio, quando fala de tocar, eu tive inúmeras situações onde o bicho pegava mesmo. Comigo e com meu pai, onde ele me cobrava muito forte, mais inclusive do que gerentes, do que na época não tinha diretores, e beleza. Tem que escutar, baixar a orelhinha, ir pra dentro, entender e buscar se desenvolver, né? A cobrança sempre vai ser maior. O filho não pode errar, o filho não pode. Mas eu acho que o problema tá muito também de quem está sendo sucedido, né? Uhum. Eu gosto de empresa familiar sendo tocado por dono, pessoa da família, óbvio, contanto que essa pessoa entenda é, qual é a postura, qual é o desenvolvimento, qual é a expertise que ele precisa desenvolver para estar nessa cadeira. Né? Sim. Mais do que qualquer executivo de mercado, você está sendo visto. Suas atitudes, né, suas falas, sua postura está sendo vista por toda a companhia. Né? E quando você pega uma companhia como a GT, o maior paradigma era as pessoas entenderem que eu não sou meu pai. Uhum. Né? E tá tudo bem. Respeito a opinião dele em inúmeros assuntos, eu tenho uma visão um pouco diferente, como outras pessoas, como o Vinícius tem uma visão um pouco diferente da nossa, como os outros diretores, no nosso, no nosso, na nossa governança, na nossa diretoria, nós temos um diretor perfil totalmente diferente do outro. E isso que enriquece os debates na mesa. Que era o que a gente tava falando antes, né? É se complementar, realmente, né? Então, é, eu vejo que precisa ter um respeito mútuo, uma aceitação mútua entre quem está sendo sucedido e quem está sucedendo. Quem está sucedendo precisa ter muita humildade, né? Precisa ter muita sabedoria, porque não é fácil. Né? Eu sei que se Deus quiser, vou ser sucedido uma hora, né? E eu espero ter a mesma maturidade que meu pai teve, Uhum. né? E dar o mesmo apoio, conseguir preparar minha filha, meu filho, da mesma forma que ele me preparou, Confiou e soltou, né? confiou, soltou, né? Óbvio que de vez em quando tinha uns puxãozinhos de orelha, né? Mas é importante. Eu falo que o mais difícil, né? O mais difícil quem fez foi meu pai, meu tio e meu avô. Foi sair do zero, é, sem condição nenhuma e chegar numa empresa faturando bi, né? É, é obrigação nossa, se nós escolhermos ser executivos da companhia, fazer com que o negócio se perpetue e melhore. Porque eu consegui ter toda a visão de um pai empreendedor em casa, onde muitas vezes meu pai, o pai dele não sendo empreendedor, ele não teve Sim. acesso a esse tipo de mentoria Uhum. diária em casa, entender como uma das maiores riquezas da minha vida foi eu conseguir viver ao lado principalmente do meu pai e do meu tio. Uhum. Entender como eles pensavam, Sim. né? Que não precisava nem conversar, né? Um Sim. simples olhar ali, você já sabia o que um ou outro estava pensando. Então, assim,
você vai pegando um pouquinho do DNA A deles. oportunidade de você modelar o comportamento. E aí você vai entendendo a forma que eles pensam e você vai replicando isso, né? Óbvio, trazendo um pouco mais de personalidade sua também, mas eu falo que é uma responsabilidade de quem está quem está sucedendo, né? De ser melhor. Melhor, quando eu digo, não é mostrar que faz melhor, mas melhor preparado. Tive condição de fazer uma faculdade, né? Então, tem condição de estar ao lado de gerentes de 20, 30 anos de mercado. Sim. E você tá pegando atalho, você tá pegando e entendendo nas reuniões de fechamento, nas reuniões de metas, nas reuniões operacionais, no dia a dia. Nós temos doutores aí em diversos assuntos separados. Então, a gente tem a oportunidade realmente de conseguir fazer melhor. Sim. Né? Sim. E depende de nós, né? Depende de nós conseguir fazer isso. Eu acho que, mas o principal é muito respeito, né? Eu acho que respeito de ambos os lados, né? E você também respeitar os gerentes, os diretores honrar a hierarquia, né? Isso. Não pular etapas. Sim. O meu processo foi um processo ainda que foi um pouco mais colocado goela abaixo, tinha que ter alguém, foi escolhido e etc. E você tem que se virar nos 30, né? Mas no fundo você também, acho que você sente isso, né, Rafa? Você tem esse perfil de líder. É um perfil que é perceptível. Você, obviamente, não seria um nome ali cogitado se não fosse esse estilo. Eu acho que eu fui buscando meu espaço. Mesmo que por um curto tempo na empresa, etc. Eu acho que eu sempre fui buscando meu espaço. Sempre me posicionei, sempre busquei entender do nosso negócio, né? Tecnicamente tem pessoas muito melhores que eu, né? E eu quero essas pessoas, inclusive diretores melhores, né? Que o Vini, às vezes a gente leva o holofote, né, de algumas coisas, mas o trabalho de muita gente. Então a gente busca realmente pessoas que nos indaguem, pessoas que nos questionem. Sim. Pessoas que nos mostrem um ponto de vista totalmente diferente do que a gente tem, né? Então acho que isso que enriquece muito as cadeiras que estão trabalhando conosco hoje. Sim. Isso faz toda a diferença.